A gente amanheceu ontem com alguma esperança, com uma boa dose de esperança, alguns outros com uma dose menor, mas enfim, a palavra esperança era uma palavra para a gente usar, né? Ontem teve uma reunião importante, comandada pelo presidente da República, com a presença do presidente do Senado, presidente da Câmara, governadores, alguns que ele escolheu, ministros, presidente do Supremo Tribunal Federal. Era para ser uma espécie de recomeço do governo no campo da saúde. O presidente Bolsonaro, quem sabe, assumindo o controle da pandemia, assumindo o controle do combate, na verdade, à pandemia com uma nova postura. E a expectativa era grande. A reunião aconteceu cedo, terminou a reunião. Uma primeira decepção foi a entrevista do presidente Bolsonaro falando em tratamento precoce. Mas tudo bem, ele falou em tratamento precoce, mas é o último suspiro do tratamento precoce. Disse que isso ficaria sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Aí lá no Ministério da Saúde, naturalmente, esse assunto seria abatido. Então, meio que tudo bem, vamos dar de barato e tal. Pois eis que o ministro da Saúde toma posse, né? Já tinha tomado posse, ele vai para uma primeira entrevista coletiva e o general que está saindo, o Pazuello, resolve falar. Ele não é bom de falar, né? Ele se atrapalha com as palavras, ele prefere ler, mas ontem ele mostrou Pazuello em sutinta, né? Ele foi autêntico, ele mostrou o que ele é. Então, olha a confusão que o general Pazuello provocou a partir destas declarações. Vamos colocar o primeiro trecho, Felipe Bueno? E ali começou a crise com a liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação para a gente atender e nós não atendemos. Ponto. E é jurado de morte. Aí chegou no final do ano, uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente. Foi outra porrada. Porque todos queriam o pichulé do final do ano. Porque todos queriam o pichulé do final do ano. Pichulé é o quê? É um jargão do que o Orçamento Geral da República usa para definir emenda constitucional que envolve uma verba da saúde transferida de forma constitucional, correta, ética. Se for, estou sendo apresentado agora essa nova definição. Pichulé, e depois virou pichuleco, era uma expressão usada para definir propina, picaretagem, bandalha. Favor, me dá uma grana aí que quem sabe eu roubo uns respiradores e tal, e também superfaturo. Essas foram as palavras de despedida do general Pazuello, que saiu e deixou um bolo de esterco no Palácio do Planalto. Um bolo de esterco para o presidente administrar. E olha o jeito como ele trata os assessores. Vamos colocar. O que nós fizemos? Franco Duarte. O que nós fizemos? Não atendemos de... Nós fizemos o quê no final do ano? Você esqueceu? Você não viu o que eu falei? Critérios técnicos. Fechamento do exercício financeiro. Nós fizemos o quê, ô Guerreiro? Fala aí. Não, você não vai falar, Franco Duarte? Eu estou ouvindo. O que nós fizemos no final do ano? Nós distribuímos o recurso seguinte. Que recurso? Todo o recurso do Ministério. Que critérios foram? Os critérios objetivos são critérios epidemiológicos. Nós distribuímos recursos para quem, Franco Duarte? Para os estados e para que os estados fizessem. Ué? Você não vai falar? Fala, Elcio. Já que eu acho que o Franco está com problema mental. Já que o Vasco Franco está com problema mental. Qual foi o critério? Franco Duarte. Parece um bobo querendo pagar de autoridade. Eu sou uma autoridade da saúde. Quer dizer, o general Pazuello, ministro da Saúde, para desespero dos brasileiros, ministro da Saúde, disse, com todas as letras,
que políticos cujo nome ele não deu, ou cujos nomes ele não deu, pediram pichulés. Como a gente não sabe o que é pichulé, ele tem que ser chamado ao Congresso Nacional e explicar o que é pichulé. É dinheiro lícito ou é picaretagem? Quem pediu picaretagem? E o senhor não prendeu por quê? Por que não levou a denúncia para a Polícia Federal? Porque estava no carguinho, general? Porque estava puxando o saco do presidente, general? Agradando e falando de cloroquina, generalzinho? Vergonha. Aí ele perde o carguinho dele, fica bravinho. Ai, tô irritado. Aí ele resolve falar pagar de ético. Agora eu sou ético. Até ontem não era ético. Convivia com os vagabundos que pediam pichulé. Porque só vagabundo pede pichulé se pichulé for o que a gente imagina que seja. Porque não existe uma definição honesta para pichulé. Ou então ele que apresente uma definição honesta. Então esse general que prestou um desserviço ao país, que entrou com 15 mil mortes, largou com 300 mil mortes. O Brasil tem, hoje, na última semana, 15% dos casos de Covid do mundo e 26% das mortes. Nós temos 2,5% da população mundial. 15% dos casos já é um absurdo. E imaginar que isso vira 26% das mortes é um escândalo, uma vergonha. O senhor Pazuello devia sair pela porta dos fundos, como aquele camarada que é pego no cassino, Gabigol, que o Milton Neves enche o saco, que colocou pano na cabeça, e o Milton Neves disse que ele não deveria ter feito, pois o Pazuello deveria ter colocado pano na cabeça. A vergonha que o Brasil tem dele, e que ele deveria ter dele também, se tivesse vergonha na cara. Aí acusa os políticos de serem ladrões, ou pelo menos pedidores de pichulé. Que diabo é esse? Pichulé. Bom, ele deixou um pacote de esterco, uma pilha de cocô para trás e foi embora. Deixou o cocôzão e se mandou. O que aconteceu? O presidente da Câmara dos Deputados, depois de ter participado da reunião com o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, alguns governadores escolhidos ali e tal, vai para a Câmara dos Deputados e diz o quê, Felipe Bueno? Franco, o que ele disse? Tá aí o trecho do Arthur Lira falando. Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Os remédios políticos aplicados ao parlamento são amargos, alguns fatais, quando a espiral de erro se torna incontrolável. Nome disso? Impeachment. Um falou pichulé e disse o que não é. O outro disse o que é sem falar o que é. Descreveu impeachment e não falou impeachment. O outro afirmou, usou a palavra pichulé sem descrever. Então, o Arthur Lira, informado, né, dessa fala do general Pazuello, tendo indicado a sucessora deste general, que era a doutora Ludmilla, e tudo combinado para que fosse a doutora Ludmilla, tomou um passa-moleque e apareceu o doutor Marcelo Queiroga, participou da reunião com o presidente da República, e houve um ataque frontal aos políticos. Ele pega, toma as dores e fala em impeachment. Ou seja, a gente amanheceu ontem com alguma esperança de que o recomeço estava aí. E a gente dormiu e acordou hoje com a sensação, o gosto ruim
de que houve um aprofundamento da crise. A pandemia sanitária, que já estava junto com uma pandemia política, com uma pandemia econômica, vem uma pandemia institucional, uma confusão provocada pelo governo. No caso, o general Pazuello, que intensificou a confusão. Para o dia ficar lindo, o que acontece no Senado? Felipe Bueno! O que acontece no Senado, Felipe Bueno? O assessor internacional do presidente da República, o Felipe Martins, acompanhando o chanceler, Risos. o amigo do Felipe Bueno, Claro. o chanceler Ernesto Araújo, que foi lá a convite do Senado. Tá lá o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando, apresentando o Ernesto Araújo. Eis que o Felipe Martins, assessor do presidente Jair Bolsonaro, começa a fazer gestos e movimentos que, em geral, juntando o indicador com o polegar e deixando os outros 3 dedos esticados, são conhecidos. É um gesto conhecido. A não ser que ele dissesse, não, sabe o que foi? Eu enfiei o dedo no nariz, o indicador, e estava fazendo uma espécie de peteleco para tirar a porcaria que eu tirei do nariz. Mas não, ele falou que estava arrumando o paletó. Bom, o senador captou a imagem, né? O senador Randolph viu a imagem e protestou. Temos o áudio dele, não? Eu não sei qual o sentido do gesto que já se encontra, eu já compartilhei no grupo das senhoras e dos senhores senadores, já compartilhei para alguns e algumas das senhoras e dos senhores senadores. Eu não sei qual o sentido do gesto do senhor Felipe. Era bom que ele explicasse. Mas isso é inaceitável, presidente. Em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa casa. Não, presidente, isso é inaceitável, é intolerável. Randolph Rodrigues captou, está filmado, a gente não vai exibir aqui, porque eu acho que a gente não deve exibir aqui, mas está filmado. Mas só para Tem descrever, a né, imagem. Oineg, já que a gente não mostra a imagem, mas pro ouvinte que tá pensando que gesto obsceno foi esse, sabe quando você faz aquele mergulho, você vê imagens de mergulhadores debaixo d'água e aí tem o sinalzinho do ok? Imagina o ok, só que virado para baixo, mais ou menos esse sinal, dedo indicador encostado no polegar, mais ou menos para o nosso Exatamente. ouvinte visualizar. Mas o problema é com o Perfeito. paletó. O paletó é belíssimo, inclusive, né? Parabéns. E fazendo esse gesto, em geral, quando é o gesto do mergulho, o outro retribui e os dois ficam felizes. Isso. Tá tudo indo Mas bem. aí é outro Nesse significado. caso, quando fazem isso, o outro fica bravo e vai para cima, muitas vezes, né? Pois então, a gente tem um absurdo, um assessor do presidente da República fazendo um gesto que eu não vou aqui qualificar se deve ser confundido o que ele quis dizer. Não vem ao caso aqui. Porque senão nós vamos interpretar o que ele quis dizer, ele vai responder como já respondeu na rede social, que é um absurdo sugerirem que esse gesto é de supremacia racial. Não vamos entrar nessa discussão. Ele fez um gesto que é desrespeitoso nas costas do presidente do Senado. Então, nas costas do presidente do Senado, esse gesto desrespeitoso, diante do Congresso Nacional, a fala do general Pazuello, e um dia em que a gente que imaginava que o presidente ia liderar uma mudança, o que a gente viu foi um movimento em que o Senado e a Câmara se aproximaram do Executivo para executar. E não o Executivo se aproximando do Legislativo para envolvê-los na decisão. Ou seja, um dia que era para ser de alívio. E, no entanto, a gente amanhece hoje com uma apreensão muito grande. O que está acontecendo em Brasília? Por que o presidente da Câmara dos Deputados falou o que disse com esta tonalidade? É muito grave. Ele disse, olha, o impeachment está aqui. Ah, não foi o que eu disse, foi exatamente o que ele disse, o impeachment está aqui. E o outro ministro, o ex que sai, o Pazuello, falou, os caras queriam propina. Quer dizer,
Isso tem que ser apurado, não pode ficar assim. Temos um escândalo em curso, aquilo que a gente achou que ia apaziguar, piorou e o dia começa torto. Quinta-feira, 25 de março, dia que a gente deveria estar festejando o recomeço. Nós estamos lamentando a lambança política que esse governo protagoniza, a lambança política e o esterco que apareceu de ontem para hoje, tornando a situação muito mais difícil do que já era.